Agora, Henrique, a gente tem... o debate da taxa de juros é muito relevante, né? A gente estava falando um pouco antes que a taxa de juros mais baixa faz os empresários, de certa forma, gostarem disso, porque o dinheiro fica mais barato, pode investir mais em projeto, tende a consumir mais, então você tende a comprar mais, então você tende a faturar mais, de uma forma geral. Mas tem um contraponto a isso, que isso daqui vai gerar, eventualmente, mais inflação, né? Mais gente comprando, o preço sobe, o nosso dinheiro vale menos, etc. E aí eu te pergunto, né? Qual que é a sua opinião sobre todo o movimento que está acontecendo hoje na taxa de juros? Assim, quando a gente olha para o que o Roberto Campos Neto está fazendo hoje, né, com a taxa de juros, você vê que esse daqui é um caminho bom ou qual caminho você acha que a gente deveria tomar em relação à taxa de juros para um país mais próspero? Olha, eu acho que o caminho está correto. Né? Não é uma decisão individual dele, né? É uma decisão de um grupo de pessoas que se reúnem no Copom, né? Inclusive do próximo presidente do Banco Central indicado, que é o Gabriel Galípolo, que inclusive teve aí a sabatina, né? Agora, e no Senado. Então, o que acontece? No momento em que se evita a subida da inflação, né, colocando a taxa de juros adequada, isto sim vai permitir que a economia continue a crescer. A economia cresceu relativamente bem o ano passado, resultado, como eu mencionei, de inclusive todas as reformas que foram feitas, principalmente na gestão Temer, 16, 17, 18, etc., ou o acúmulo das reservas e outras reformas feitas no primeiro e segundo mandato do Lula, quando eu estava no Banco Central, no primeiro caso, no segundo caso, no Ministério da Fazenda. E isso está gerando aí esse efeito que está permitindo isso. Então, isso é o lado bom. Por outro lado, se começa a crescer acima da capacidade que o país tem de produzir, quer dizer, o fato que as pessoas vão querer comprar, isso é bom, né? O aumento da demanda, aumento do consumo. Agora, se isso é maior do que a capacidade das empresas do país de produzir, o que acontece? A empresa está tendo uma demanda para os seus produtos maior do que ela é capaz de produzir. E para construir uma fábrica nova demora 2 anos, etc. E acreditar que isso é sustentável. O que a empresa faz a curto prazo? Ela aumenta o preço. Aumentando o preço, baixa a demanda, equilibra, porém cria inflação. E a inflação prejudica a todos. Né? Por exemplo, existiu época no Brasil, que os mais jovens evidentemente não viveram, mas, por exemplo, o Brasil teve inflação acima de 100%, era a chamada hiperinflação, durante 15 anos. Significava o seguinte: naquela época, o supermercado tinha lá cada produto tinha lá uma fitinha colada com o preço. Lá, e tinha uma pessoa com uma máquina que ia lá e botava o preço. Normalmente ele ia no supermercado, naquela época, marcando o preço de cada produto. Quando ele terminava, chegava lá no final, ele tinha que voltar e já começar de novo, porque já tinha subido o preço. A inflação subia chegou até mais do que 1% ao dia. Tá certo? Chegamos a 2.000% de inflação ao ano. Então, isso tudo é uma experiência também que o Brasil teve e o Brasil acumulou. Não é? Por outro lado, o negativo disso é que existe uma memória inflacionária e as pessoas sobem, as empresas formadoras de preço tendem a reagir subindo o preço com muita facilidade. Então é importante que o Banco Central não só tome a política adequada, mas faça uma comunicação adequada, que é aquilo que se chama controle das expectativas de inflação. Então, na medida que a empresa acha que não vai haver inflação, ou que a inflação vai ser baixa, ela não reajusta os preços por uma inflação elevada, ela baixa. Então, este é o caminho aí. Então, o Banco Central está nesse aspecto e no aspecto das taxas de juros fazendo o correto. Né? Tem que segurar um pouco agora mesmo para evitar a inflação subindo. Né? Quando você diz segurar, você diz manter realmente a taxa de juros num patamar parecido.
Não, segurar a inflação para baixo. A taxa de juros é uma consequência. A taxa de juros é necessária e suficiente para controlar a inflação. Certo. E me conta uma coisa, eu fico imaginando, né? A gente aqui, pô, num naviozão luxuoso, viajando, de repente, pá, tempestade, bate no iceberg, crise de 2008, bancos desmoronando, sangue nas ruas, pessoal desesperado, perdendo emprego, bolsa caindo. Loucura, loucura, ninguém sabe o que vai acontecer, você tá lá nesse momento. Como que foi esse 2008 do outro lado, né? Do lado de quem tomava as decisões ali para nos acolher de alguma forma? Assim, o que aconteceu ali? Primeiro, calma, né? Importante. Mas assim, essa calma, porque falar é fácil, mas como que era essa calma? Você então fala, pronto, tô calmo? Ou você fala, vamos todo mundo ficar calmo, gritando? Não, é assim. o seguinte, é uma prática né, que eu desenvolvi através dos anos de enfrentar pressões, inclusive no Banco Internacional, aí, crise da Coreia, depois crise da Rússia, que afeta as operações de um banco global, etc. Então, quando ocorreu o problema, a primeira questão importante a ser feita, do meu ponto de vista, era descobrir qual era o problema. Né? No primeiro momento, começou a ter uma crise de crédito no Brasil. As empresas iam, principalmente as pequenas empresas, iam ao banco, o banco não concedia o crédito. Então, eu fui pesquisar, simplificando a situação, porque não foi uma análise fácil, etc. O que aconteceu foi o seguinte, os bancos americanos quebraram, cortaram as linhas de crédito para o Brasil, que representava, não só bancos americanos, mas europeus também, representavam cerca de 1/4 do total de créditos ao Brasil. Isso gerou uma crise de crédito, porque a oferta de crédito ao Brasil diminuiu, né, drasticamente, e então os bancos começaram a dar empréstimo apenas para as empresas maiores, etc., porque não tinham capacidade de atender todo mundo, substituir o sistema financeiro internacional. Então, no momento em que eu entendi qual era o problema e dimensionei qual era o problema, aí eu fui aplicar a solução. E a solução qual era? Nós, felizmente, tínhamos acumulado reservas internacionais. Então, com isso, eu pude chamar uma entrevista de imprensa e dizer, olha, nós estamos preparados para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil durante 1 ano. E, com isso, começamos o Banco Central emprestar aos bancos através de um leilão. No primeiro leilão, por exemplo, 17 bancos entraram. Selecionamos lá aqueles que ofereciam melhor remuneração ao Banco Central. O Banco Central começou, então, a emprestar as reservas. Né? E isso acalmou bastante a situação. Mas depois eu senti que várias empresas grandes continuavam em crise. Então o problema era descobrir qual era a crise. Eu fui conversar com as empresas e a resposta foi, não sabemos direito o que está acontecendo, tivemos prejuízos grandes aí nos mercados futuros, etc. e tal. Resumo da ópera. Para entender aquilo, eu fui conversar com os bancos que faziam a intermediação dessas apostas. Então, o problema todo era que muitas empresas tinham apostado que o dólar ia cair, porque era o que estava acontecendo. Só que com a crise o dólar subiu em reais. Então, elas apostaram que ia cair para 1,50, estava aí 1,70 por aí, naquela época, muitos anos, né? E, no entanto, subiu para 2,50. E as empresas tiveram prejuízos enormes, estavam todas ameaçadas de quebrar. Eu tinha que descobrir o tamanho disso. Os bancos aqui, internacionais, que eu verifiquei que estavam intermediando isso, legitimamente, é um negócio. A empresa querendo fazer uma operação, ele fazia. Mas eu precisava saber o tamanho do problema. Para isso, eu fui aos Estados Unidos, conversei com o Banco Central americano, que me autorizou a conversar com grandes bancos americanos para eles me revelarem o tamanho das operações que estavam acontecendo no Brasil. Mesma coisa com o Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, mesma coisa com
o Banco da Inglaterra, etc. Com isso, eu dimensionei qual é o tamanho do problema. Uhum. A partir daí, eu pude atacar o problema diretamente. Tá? Eu descobri que o tamanho do problema era 40 bilhões de dólares, que era o que as empresas tinham apostado para entrega de dólares, chamado dólar futuro, a descoberto. Quer dizer, não tinha o dólar, ele estava apostando na realidade. Então... Não era um hedge para eles, né? Era uma especulação. Era uma aposta, né? A maior parte. Tinha alguns que faziam hedge, mas o efeito era um hedge, mas o efeito era o mesmo. Então, o que acontece? Eu descobri que era 40 bilhões de dólares, o tamanho do problema. Eu chamei uma entrevista coletiva e disse, olha, o Banco Central hoje vai entrar no mercado vendendo dólares no mercado futuro, que era a posição contrária, né? Exatamente para debelar essa crise. O jornalista me perguntou, mas não tem limite? Não, qual é o valor? Eu digo, vamos vender o que for necessário. Mas não tem limite, presidente? Qual é o limite? Eu falei, olha, tem limite. Nós vamos vender até 50 bilhões de dólares hoje. Nossa! Bom, acabou a crise. Na hora que você toma essa decisão, deu um friozinho na barriga? Depende do que você está ancorado em termos de informação, etc. Eu tinha absoluta segurança. E aconteceu isso, o dólar derreteu. Né? Nós tivemos que parar de vender, porque senão ele ia cair demais, também não seria bom. Caramba. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Teve algum impacto, assim, na sua vida pessoal, 2008, assim, toda aquela emoção, aquela adrenalina? Você chegou a ficar angustiado? Você tomava um vinho de noite para relaxar? Assim, você teve alguma coisa na sua vida que impactou isso daí, não? Olha, não tinha nem tempo para... Nem dava, né? O dia inteiro ali, war room. O dia inteiro, chegava em casa exausto, ia dormir. Já dormia acordando. Resumo, no momento que você está na batalha, você não tem nem tempo para ficar... ter angústia ou ficar ansioso, etc. É a ação. Tá pensando em mudar de profissão ou ter uma profissão nova, começar a trabalhar? Já pensou em trabalhar no mercado financeiro? Já pensou em trabalhar com liberdade geográfica, poder trabalhar de onde você quiser? Ou também já pensou em fazer um salário empilhável que ano a ano você vai ganhando mais? Então eu vou te apresentar aqui a formação de consultores de elite da Portfel. Essa é a formação que vai te pegar do básico e levar ao avançado para entregar tudo o que você precisa para fazer parte do time dos melhores consultores financeiros do Brasil. Mesmo se você ainda estiver dando seus primeiros passos nesse mundo, tá bom? Olha só o que você vai ter. Bootcamp presencial. É um evento presencial que vai te transformar em uma verdadeira máquina de captação de clientes. Você vai ter um treinamento com o Thiago Nigro e com os melhores vendedores do Grupo Primo. É uma experiência inédita no mercado financeiro, tá? Encontro com os sócios do Grupo Primo. Você terá 6 encontros online com diferentes sócios do Grupo Primo. Em cada um dos encontros, você vai masterizar uma habilidade essencial para o seu sucesso como consultor. Você terá calls quinzenais com os analistas da casa de análise que mais cresce no Brasil. Serão conversas e informações de bastidores que só um profissional de investimentos tem acesso, tá? Sinta-se privilegiado, pois um consultor de elite merece uma equipe de análise de elite também. Treinamento de comunicação. Você saberá exatamente o que fazer e como fazer para que seus clientes enxerguem você como um profissional de elite. Tudo isso pela mesma equipe que faz os maiores influenciadores de finanças do país chegarem aonde estão. Conversas com gestores. Nós te daremos acesso a conversas exclusivas com grandes gestores de fundos de investimentos no Brasil. Pouquíssimos profissionais no mercado têm esse tipo de abertura com os gestores, mas nós te colocaremos para aprender com os melhores. Nada mais valioso para um profissional de investimento do que estar por dentro de aspectos qualitativos dos fundos. Oportunidade para atuar na Portfel. Após completar a formação, você agenda a sua avaliação para começar a sua carreira na Portfel aqui no Grupo Primo, a maior e melhor consultoria de investimento
investimentos do Brasil. Esse será o início da fase mais promissora da sua vida, eu tenho certeza. Acompanhamento com consultores de elite. Nós vamos te entregar o que nenhuma outra formação te entrega. Mentores que já são consultores de elite para te ajudar a avançar mais rápido. Esses consultores já possuem sucesso na carreira de consultoria, sabem como chegar lá e vão te pegar pela mão para que você avance anos em questão de meses. E o melhor de tudo, você pode ter seu dinheiro de volta. Todos que captarem 10 milhões de reais nos primeiros 12 meses como consultor terão 100% do seu dinheiro de volta. 100% dos consultores que atingiram 10 milhões no último ano conseguiram em menos de 12 meses. Então você também pode conseguir, beleza? Quiser saber mais, quer se tornar aqui um consultor de elite, quer trabalhar na Portfel, quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, ajudando as outras pessoas a enriquecer, link na descrição, QR Code na tela, faça a sua inscrição.